Gente, ao menos aqui nós vamos fazer casais saudáveis. Casais que não existe no nosso dicionário a palavra divórcio. Não existe. A palavra não existe. Imagina se essa palavra não existisse. Por que o casamento antigamente dava certo? Porque tinha que dar certo. Não existia divórcio. Eles tinham que dar um jeito. Não é? Então, hoje em dia, está muito fácil o divórcio. Está igual ir no Walmart comprar 1 quilo de açúcar, você vai ali divorciar. Então, estão facilitando muito isso. Mas aqui nesse meio, para nós, essa palavra não existe, divórcio. Okay? E de pouco a pouco vamos cortando palavras de dicionário que não existe. Igual o índio não sente falta de açúcar, nem de sal. Ele não tem açúcar nem sal. Então, ele não sente falta. Então, algumas palavras vão tirar do nosso meio, ok? Passado, vamos deixar no passado. Às vezes traz marca, traz cicatriz. A gente não pode fazer nada por ter alguma cicatriz no corpo. Isso não podemos fazer nada. Mas quando olhar para aquela cicatriz, ou quando pensar em alguma coisa do passado, fala, ó, passado ficou no passado. 2 Coríntios 5,17 fala, vós sois nova criatura, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Okay? Só que às vezes o diabo fica tentando nos lembrar do passado. Ó, você lembra que você fez isso? Eu não esqueci não, hein? Você lembra que você fez aquilo? Eu não esqueci não. O diabo fica lembrando. Só que Deus fala que não existe mais. Não existe. Passado está no passado. O diabo fica tentando lembrar. Igual o diabo sabe o nosso nome. Lógico. Não é bobo, é esperto o bicho. Mas ele sempre nos chama pelos defeitos. Né? Ele sabe que eu sou Alexandre. Mas quando ele fala de mim, ele deve falar, ô careca. Porque ele sabe que eu gostaria de ter cabelo. É uma coisa que eu gostaria de ter cabelo. Gostaria mesmo de ter cabelo. Não tem. Não vou para o inferno por causa disso. Não vou ficar em depressão porque não tenho cabelo. Ok? Gostaria de ter o cabelo igual o de Efraim. Gostaria muito. É uma das coisas que eu gostaria de ter na vida é cabelo. E não tenho. Então, com certeza, quando ele aponta para mim, é o careca. Então, ele sabe o nosso nome, mas ele nos chama pelo nosso defeito. Quando chamam Azê, fala Azê. Aí fala, peraí, senhor, o senhor se enganou, é Mateus. É Mateus. Então, Jesus nos chama pelo nosso nome, pelo que ele nos criou. E aqui, gente, são casais saudáveis. Nós vamos declarar isso até morrer. Até Jesus nos levar, nós vamos estar declarando nosso grupo de casais saudáveis. Casais que vai ter tanta saúde entre vocês, que vocês vão ser usados para curar outros. Usados para curar outros. Não é nós que cura, é Jesus que cura. Okay? A gente não prega nós, prega Jesus. Amém? Estão preparados para mais uma fase? Ok. Hoje vamos falar situações que ela precisa e ele deseja. Tem um livro sobre isso, muito, muito bom. E nós tiramos alguns pontos que acha que é importante, que adapta-se para a nossa realidade. Né? Porque nem tudo se adapta para a gente. Igual a gente lê um livro inteiro, não é tudo que adapta à nossa realidade. Vocês sabem disso, né? Igual vai ouvir uma mensagem muito bonita, mas nem tudo da mensagem, às vezes 5 minutos da mensagem, fala na nossa vida e já nos edifica. Ok, já valeu. Então aqui nós tiramos, a Minda preparou alguns tópicos que achou importantes para nós hoje. Ok? Então ela precisa, ele deseja. Vamos lá. Ela precisa, deseja. Primeira coisa, nós vamos falar 2 pontos agora. Ok? E entre 2 pontos vamos separar para perguntas. Depois volta e depois pergunta. Ela precisa. A primeira coisa a qual ela não pode ficar, ok? É affection. Afeto. E parece assim, muito claro. Eu falo, Alexandre, né? A gente nem precisa estar falando sobre isso, mas é um assunto muito original, é um assunto assim que se falar todos os dias numa igreja, todos os dias as pessoas vão estar precisando, ok? Parece um assunto bobo, todo mundo já sabe, estou careca de saber isso. Não, mas é um assunto que deve ser falado sempre. Não tem essa expressão? Estou careca de saber isso? Deve ser falado sempre,
ok? Ela precisa de afeto. Para a maioria das mulheres, afeto significa segurança, proteção, conforto e aprovação. Segurança, proteção, conforto e aprovação. Segurança, olha só, falam o que a mulher precisa, né? Segurança, proteção. Então você é o security guard dela, você é o bodyguard da sua mulher. Segurança, proteção, conforto e aprovação. Tudo que a mulher faz, ela precisa de uma certa aprovação. Não sei se né, a maioria das mulheres cozinha, antes de sentar na mesa, você está perguntando se a comida está boa. Tá bom? Você gostou? Pô, eu nem comi ainda. Né? Mas, às vezes, comecei pelo arroz ou pelo feijão, ainda não cheguei né, na especialidade, já está perguntando se está bom. Por quê? Aprovação. Ok? Quando o marido demonstra afeto para sua esposa, está enviando para ela algumas mensagens. Ó, quando a gente demonstra afeto, porque sabe que as mensagens podem ser faladas de várias maneiras, né? Não só com palavras. Mas quando a gente demonstra afeto, está mandando uma mensagem. Número 1, você é importante para mim. Eu cuido, eu estou disposto a cuidar e te proteger. Eu me preocupo com tudo o que acontece com você. Estou sempre do seu lado para te apoiar. Olha a mensagem que a gente pode passar só com afeto. Estou sempre do seu lado para te apoiar. Eu me preocupo com você, com as suas coisas. Eu acho que você fez um bom trabalho. Estou muito orgulhoso de você. Acho que você fez um bom trabalho. Dependendo de cultura, dependendo da pessoa, dependendo da mulher, tem coisas que é importante umas mais para as outras, né? No meu caso, é a cozinha. Isso para uma mulher portuguesa, cozinha é tudo. Né? Aí, quando casamos, a primeira sopa que a Minda fez para mim foi uma sopa de tomate. Quem já comeu? Não, né? Já? Não, a sopa não era de tomate, a sopa tinha. Meu, pensa numa sopa salgada. Não era salgada. Há 31 anos que eu falo para eu que não era salgado. É ácido do tomate. Então, ela queria que eu comesse a sopa. Eu falei, filha, não tem condição de comer isso aqui. Nossa, até sai lágrima no olho comer essa sopa de tão salgada que tá. Ela, não, isso não é sal, é ácido. Eu falei, não sei, eu sei que quando eu ponho na boca, eu sinto sal. Não é coisa de tomar uma água da praia, assim, na colherada. Eu falei, não, filha, não dá para comer. Tadinha. Mas só para dizer o que é importante, o que não, ela fez de todo bom gosto, né? Mas, para a mulher, de um modo geral, dificilmente haverá um limite para essas informações de afeto. A gente pode passar informações de afeto. Se você não é o tipo de pessoas que escreve muito bilhetinho, nós vamos chegar lá. Mas tem várias maneiras que você pode passar informação. Isso aqui nós estamos falando de casais sadios, gente. Casais de casamento assim, que exemplar, que vai chamar atenção porque a luz de Jesus mora na sua casa. Exemplos. Um abraço. Pode significar um afeto. Um abraço talvez é tudo que uma pessoa precisa naquela hora. Ok? Um cartão, um bilhetinho, expressa amor, carinho, um buquê de flores, né? Tem mulheres que flor é muito importante para ela. Buquê de flores, um anel de brilhante, um cordão, depende, né? Pessoa, um convite para jantar, ok? É uma forma de dizer para a esposa, hoje você não precisa fazer o que faz todo, hoje nós não vamos fazer o que fazemos todo dia, vamos comer fora. Ou vamos, que temos que ser sensíveis a essas coisas. E fala, Alexandre, é uma coisa tão simples, mas é uma coisa simples que faz uma diferença muito grande. E que muitos casais têm deixado isso de lado. Okay? Uma coisa simples, que se eu estivesse falando numa igreja para 300 pessoas, os 300 iam estar precisando ouvir isso. Porque vai deixando essas coisinhas simples, vai deixando de lado. Depois, andar de mãos dadas com a sua esposa, beijar a sua esposa todos os dias, ao acordar, ao deitar, ao ir para o trabalho, sempre que encontrarem, e falar I love you, mas não é uma coisa automática. Assim,
Você mostrar afeto, cuidado, carinho, atenção. Coisa de andar de mão dada. Ah, mas não tem costume de andar de mão dada. E não é religião, não é bíblico não, tá bom? Se você mesmo não andar de mão dada com sua esposa nunca, nós ainda vamos encontrar no céu. Estamos falando que até encontrar no céu, tem maneiras de viver aqui muito agradável. E é bom você fazer um esforço para uma coisa que talvez não é natural, ok? Talvez a sua esposa, né, não esteja assim, dependendo da criação dela, um pai com muito toque, com muito abraço, com muito carinho, e pegar na mão, e pegar no pé, e assim, sabe, tem moças que cresceu com isso, tem moças que não cresceu com isso. It's ok. Não estamos aqui para falar do crescimento. Estamos para falar que agora, homem, é a sua função dar isso para sua esposa. Carinho, demonstrar carinho, abraço, andar de mão dada, abraçar, carinho, companheirismo, ok? O afeto é tão importante para as mulheres que elas ficam confusas quando seus maridos não reagem da mesma forma. Porque para elas é natural quando duas pessoas se amam, ok? Para a mulher é natural e não entra na cabeça dela que um marido não tenha ou não demonstre afeto. Aí o homem diz, muitos homens falam, mas eu não tenho jeito nenhum para isso. Também pode ser que o homem chegou num casamento e de onde veio, dos costumes de onde veio, do passado, do crescimento dele, ele não viu isso, ok? E não aprendeu. Pronto, tem pessoas que não sabem. Okay? Como, por exemplo, eu posso citar o exemplo, o velho já morreu, o pai da Arminda. Ele nunca demonstrou afeto para a esposa dele de maneira que a esposa entendesse. Nunca chamou a mulher pelo nome, meu. Imagine. Chega mesmo um copo d'água. Não chamou pelo nome. Quando era aniversário dela, depois que nós começamos a relacionar, eu e a Minda obrigava eles a dar um beijinho. Falava, dá um beijinho aí, é aniversário, é o mesmo aniversário. E eu, velho, dava um beijinho nela ali. Só isso. Porque ele não cresceu com isso. Ou seja, a forma que ele aprendeu a demonstrar afeto foi trabalhando e não deixando faltar nada em casa. Para ele isso era o suficiente. Mas nós estamos em 2026, nos Estados Unidos da América. Essas coisas têm que ser faladas e têm que ser ensinadas. Ok? E nós, como igreja do Senhor, isso aqui é uma igreja que nós vamos apresentar para Jesus. Mesmo se você acha que não tem jeito, você tem que aprender a ter jeito, meu. Nós estamos em 2026. Não estamos falando lá na Corrutela de Barra Mansa em 1974. 2026, Estados Unidos da América. Se você não tem jeito, se vira, aprende a ter jeito. Cada um, a mulher falando da mulher. Mulher precisa de afeto. Se vira, meu irmão. Aprende a dar afeto. Mas não tem jeito, não aprendi. Se vira. Você aprende que não deve. Você aprende, sei lá, jogar videogame. Meu, videogame é 10 bolinhas ali com a mão esquerda e com a mão direita. Não sei como é que sabe qual bolinha que é qual comando que é qual. Você aprendeu. Quer ver coisa mais complicada que aquilo? Que é um comando de um videogame? Tem coisinha, tem a bolinha, tem a setinha, tem a cruzinha. Cada um é para uma coisa. Você aprendeu, não é? Aprende a dar afeto para sua esposa. Porque todo mundo é capaz de aprender. Okay? Aprenda a colocar em prática hábitos do afeto. Hábitos e atitudes de afeto não são necessariamente motivados para a sua própria necessidade. São motivados para o desejo de satisfazer a necessidade do outro ou da outra. Ok? Então, quando a gente aprende e pratica, nós vamos sair daqui diferentes, casais diferentes em muitas áreas. Se essa área falou para você, é a área que você deve pensar, orar a Deus e tem muita coisa que não é oração não, gente, é ação. Você tem que tomar uma atitude, falar, a partir de hoje, filha, me ajuda, me lembrar para mudar nessa área. Aí o homem vai embora trabalhar, aí ela, você não me deu um beijinho, você não falou que ia mudar. Okay. Aí ele vai, você não falou I love you. I love you. Aí vai, você não me deu um abraço. O que nós aprendemos na palestra? Aí dá um abraço na esposa, I love you, dá um beijinho, abençoa ela, aí sim vai trabalhar. Então, um ajudar o outro. Se você vê que seu cônjuge quer melhorar nessa área,
você ajuda ele a lembrar, ou vice-versa, ajuda ela a lembrar. Então, ela precisa. Agora vamos ver o que ele deseja. Ela precisa, ele deseja. Primeira coisa, sem a qual ele não pode ficar, né? Nem preciso dizer, na maioria dos homens, né? Eu diria ao menos 99% dos homens é sexual fulfillment, realização sexual. Isso é um assunto prático que todo mundo se fecha quando se fala, ok? As igrejas têm que ensinar, porque se a gente falhar, nós como igreja, falhar em ensinar isso, a pessoa vai aprender. Vai aprender no TikTok, vai aprender na internet, vai aprender nos filmes, vai aprender em vários lugares. Em lugares que não é comandado por Deus. Em lugares que não tem base de família, que não tem base nenhuma bíblica. A pessoa vai aprender. Então, isso é um assunto que a gente tem que se preparar o nosso coração, nossa mente, para ensinar, para, não sei, como que Deus vai fazer, como que Deus pode fazer. Mas é um assunto que temos que ter a mente aberta para deixar Deus trabalhar. Okay? Homens e mulheres, como sabem, são diferentes impulsos sexuais. Okay? É diferente, isso é claro que é diferente. Mas uma coisa que não relai, por isso que a Bíblia fala que... mas nós não vamos entrar nesse tópico agora. Se entrar, tem muita informação para passar. Deixa eu seguir aqui. Para o homem, o sexo é como se fosse uma necessidade fisiológica, como beber água, ok? Então, para a mulher comparar, lógico, é só uma comparação, viu? Não é igual beber água. Então, o homem fica anos sem isso. É como se fosse uma necessidade básica, ok? E se a esposa não compreende o poder do apetite sexual do homem, ela pode ter como resultado um marido frustrado. Por outro lado, necessidade por afeto é a maior necessidade emocional da mulher. Os maridos aprenderam a ser mais afetuosos. Isso cria um clima, né? Quando o marido aprende a ser mais afetuoso, cria um clima favorável para a resposta da mulher, ok? Então, isso é uma lógica que vocês falam, mas isso é lógica, Alexandre. Mas é uma lógica que tem que ser falada, que não está sendo vivida entre os casais. Ok? Então, quando se trata de sexo, o afeto não se pode ter sem um ao outro. Então, satisfaça a necessidade do seu cônjuge e como você deseja que seu cônjuge satisfaça a sua necessidade. Ok? Again. Não vou entrar nesse tópico, porque tem muita informação que deve ser passada e eu me sinto um pouco guilty quando falo de uma coisa e não vou até o fundo, não dou toda a informação, ok? Então não quero entrar nesse tópico e só assim, mas vou dizer que ela precisa, ele deseja. Essa é uma realidade do dia a dia, ok? Diálogo. Vamos ver qual a importância do diálogo. Normalmente, os homens não têm muita necessidade de dialogar, né? Porque quando os homens se encontram, já fala de carro, futebol, trabalho, fala entre si. Então, o homem não tem tanto normalmente, não tem essa necessidade. Qual a razão, então, é tão fácil para os homens conversar durante o namoro? Assim... Os homens normalmente não têm assim a necessidade de diálogo. Por que razão, então, é tão fácil o homem, durante o namoro, conversar? Porque tem casais que durante o namoro conversa muito, mas depois que casa, já não vê essa necessidade de dialogar com a mulher, entendeu? Às vezes fala tanto no trabalho, chega em casa, quer comer, dormir, né? E já não tem aquela... paciência que tinha no namoro. Namoro ia na casa da moça, ou ia no cinema, ou ia no Chuck E. Cheese, ou ia no... né? Para sentar, para conversar, ficava ali horas, mas depois esse costume foi se apagando. Não pode apagar. Não aqui, não nesse grupo. Okay? Então, eles desejam descobrir o interesse dela no namoro, né?
E pensa sobre as coisas que faz alegre, que faz feliz. Então o homem pensa assim, já descobri tudo, não preciso descobrir mais nada. No namoro já sei tudo, já estou formado. Quando casa, já não vê aquela necessidade de dialogar, porque pensa que já sabe tudo, ok? Mas não. Diálogo, para ela, normalmente, é um ponto muito importante do dia a dia. Né? Sem contar que a mulher tem que falar quantas mil palavras por dia? 7.000 palavras por dia, ok? Ele fala por mim. Não, ele fala 14 mil, né? Que é 7 dele e 7 sua. Então... Passa o limite, fala 10. Imagina, você chegou em casa e a mulher não gastou as 7.000 palavras e tem que gastar, né? Então, olha, acontece. Eu estava conversando com o Fernandinho aqui, uma vez, e tipo assim, eu gosto de falar muito fora de casa. Dentro de casa eu não tenho costume de falar. Tanto quando eu morava com meus pais, eu tipo assim, eu em casa eu era muito quieto, eu era muito atentado. Eu ficava muito minha mãe, eu ficava atentando ela, ela não gostava, aí me dava um negócio para me atentar ela. Mas eu ficava muito quieto, né, Cláudio? Eu não falava muito em casa. Agora eu saí para... E às vezes também, é questão de falar muito fora, que chega em casa e não falar. Às vezes tem pessoas que dão muita atenção fora, né? Os amigos, e chega em casa e pensa, já falei minhas palavras. Ou então o subconsciente, eu já falei tudo que tinha que falar hoje. Chega em casa não quer falar, ele quer comer, quer assistir uma televisão e dormir. Então, é bom a gente ter atenção a esse detalhe, diálogo com o seu cônjuge. Okay? Não importa o que foi o dia. Então, é importante a gente prestar atenção nesse detalhe, diálogo. E ver que cada pessoa são diferentes, né? Mas mostrar importância. Tem umas perguntas, mas eu vou passar depois as perguntas. Ok? Diálogo. Então, agora, ele deseja. A mulher precisa, diálogo. E ele deseja. Também está ali, ele precisa. Companheirismo. Companionship. Companheirismo. Olha só, isso é importante, gente. Presta atenção. Companheirismo. Deixa eu ler. Não vou falar o que eu pensei, não. O tempo investido em... Fala, o que eu falo? O tempo... Tá gravando, viu, menina? Pecado. O tempo investido em atividades, lazer, com a esposa, só fica em segundo lugar para o homem se comparado ao sexo. Ok? Então, tempo de lazer só fica em segundo lugar comparado ao sexo. O resto, companheirismo, a esposa está do lado do marido, é o número 1. Okay? O marido e a esposa devem ser os melhores amigos um do outro. Okay? Não é bíblico isso que eu vou falar, mas o seu melhor amigo tem que ser o seu marido, a sua melhor amiga deve ser e tem que ser a sua esposa. Ok? Pode ter companheiro de trabalho, dependendo do trabalho que eu trabalho no office, eu sou doutor e a enfermeira é minha melhor amiga, é sua melhor companheira de trabalho, de business. Às vezes tem trabalho que requer duas pessoas diferentes trabalhar junto. Ok. Mas o seu melhor amigo, o seu confidente tem que ser seu marido, não pode ser nenhum outro homem. Okay? Não aqui, não nessa igreja, não nesse grupo. Isso é mania, Alexandre. É mania, mas é uma mania boa. Okay? Sua melhor amiga tem que ser sua esposa. Alexandre, mas eu cresci, a minha amiga de infância, minha amiga. Isso é mania sua, Alexandre. Você não pode ensinar, é mania, mas é uma mania boa. Ok? Então, ter atenção a isso. Estamos falando de companheirismo. Okay? O casal deve tentar, na medida do possível, né, ter interesses mútuos. Mas eu lembro aqui de situação, por exemplo, uma coisa que é muito importante para o Fran jogar bola, né? E que talvez era importante para a Sofia jogar bola. Nunca vi ela com a bola no pé, né? Ela não joga bola. Mas às vezes que eu vi ele jogando lá na igreja, ela estava lá sentada conversando.
Isso é companheirismo. Isso é um exemplo de... Eu cheguei a comentar com a Minda, mas já faz long time. Falei, a Sofia, tadinha, não joga bola, tá até frio, mas ela tá lá. Tá lá conversando, tá lá do lado dele. Ficava lá até ele se divertindo, suando, e ela lá, batendo papo. Isso faz parte de companheirismo. Se encontrar uma atividade mútua que os dois fazem, correr, andar, uma atividade extra, é bom, ok? Mas tem pessoas que não têm atividade nenhuma, não conseguem chegar a atividade nenhuma, ok? Mas tá lá. Ele tá jogando bola, tá lá. Ela tá lá. Isso é muito importante ter isso em mente, ok? A sua prioridade é o seu cônjuge, as atividades do seu cônjuge. Por isso nas igrejas, o que a maioria das pessoas reclama de hoje em dia na América? Não tem tempo, não é isso? Não tem tempo para nada, não tem tempo para nada. Mas tem tempo para reunião de mulheres, mulherada toda para reunião de mulher, e os homens todos para reunião dos homens. É bom, é importante, ok. Mas já tirou tempo, um sábado inteiro, né? A mulher já para na hora do almoço, já vai no cabeleireiro, vai fazer a unha, para ir na reunião das mulheres. O homem vai criar barriga na frente de churrasqueira com outros homens, ok? E as mulheres toda bonita, arrumada, reunião de mulheres, e o homem está ali só criando barriga. Ô, gente, vamos prestar atenção nisso, isso é o futuro. Alexandre, mas você é contra a reunião de mulher? Não sou contra, mas também não sou muito a favor. Já que tem, faz reunião de casais. Que está ali os dois juntos, crescendo juntos, porque a mulher aprendeu alguma coisa na reunião, sempre aprende. O homem não aprendeu nada, ficou no bate-papo no churrasco. Chega em casa, a mulher quer contar o que aprendeu. O homem quer dormir, porque está com a barriga cheia de churrasco. Então, isso causa... Eu falo isso com os adultos. Você não reclama que não tem tempo? Como é que você tem tempo para isso? A mulherzada tem tempo para aquilo? Faz encontro de casais. É ao mesmo tempo, os dois juntos, crescem junto, aprendem junto, sempre aprende alguma coisa. Então, tenha atenção a isso. Estamos falando de companheirismo, ok? Até na igreja. E casal, eu sou da igreja batista, eu sou da igreja nazareno. Não, gente, não. Para com isso. Ok? Outra mania minha, mas uma mania boa. Casou, os dois têm que procurar a mesma igreja. Okay? Olha, chamar e vai para o céu. Sim, vai para o céu, não estou falando de salvação. Não. Estou falando, enquanto viver aqui, um ser companheiro do outro. Okay? Em todas as áreas, em todo o tempo que for possível. Okay? Again, tem trabalhos que é diferente, então a gente tem que respeitar. Okay? No tempo de namoro, não procurava fazer atividade juntas? Procurava. Por que quando casou? Mas o meu trabalho... Não. O casamento é um namoro constante. Então tá. Agora, casados, é hora de praticar mais e mais. E o casal que se diverte junto, permanece junto. Isso é muito importante, gente. Um vai acampar, o outro vai também. Gostando ou não, vai também. Mas não pode obrigar. Na medida do possível. Tem, às vezes, altura familiar, ok? Alexandre, tem esse compromisso, altura familiar. A família vai para cá, o marido vai para lá. É diferente, gente. Estou falando na medida do possível. Você tentar arranjar atividades em conjunto. Porque todo mundo reclama que não tem tempo. Já que não tem tempo, tenta, na medida do possível, atividade em conjunto. Estamos falando de companheirismo, que é importante para o homem, o que é importante para a mulher. É muito importante para o homem ver a esposa do lado, por ali, está por ali. Igual a Minda, que eu falo, é minha sombra. Onde eu estou, eu olho, está por ali. Entendeu? Sabe a nossa sombra? Dependendo do sol, dependendo da sombra, está aqui ou está ali. Entendeu? Aonde eu estou, a Minda está ali. 12 anos e meio com jovens, a Minda sempre ali. Confiança. Imagina, sua mulher pularia? Você pode pular que eu te seguro. Sei não. Pode vir que eu te seguro. Então, confiança.
Confiança é uma coisa que vai se adquirindo com o tempo, né? Vai se adquirindo com o tempo. A gente vai provando em coisas pequenas, em coisas médias, coisas grandes, vai se adquirindo com o tempo. A honestidade é uma das qualidades mais importantes do casamento feliz. A pessoa ser honesta. Honesta com ela mesma e honesta com o seu cônjuge. E não precisa ser perfeito. É muito feio ou muito... feio é a palavra. Quando a pessoa esconde atrás de uma capa de perfeição que não é perfeito, né? Ou a gente querer passar uma imagem que não é. Todos nós precisamos da graça de Jesus. Sem Jesus, nós não valemos nada. Então, uma das características muito importantes é honestidade. Sempre que um cônjuge perguntar como você se sente, como estão as coisas, diga sempre a verdade, né? Na medida do possível, né? A verdade é dizer sempre, mas responder, né? Não minta para não ferir os sentimentos do outro e para não ferir o seu próprio orgulho. Tem muitas pessoas mentindo para si mesmo, ou pessoas carregando problemas, ou pessoas, sabe aquelas pessoas que você sabe que está com problema, mas você não pode chegar e falar, eu sei que você perdeu o seu chinelo, como é? Quer que eu te ajudo? Vou na feira comprar outro chinelo com você. Não posso, né? Eu só chego, então tá tudo bem? A pessoa, sim, tá tudo bem. A gente sabe que não tá tudo bem. E quando, tudo bem mentir para o Alexandre, mentir para outro, ou não querer falar, várias vezes a resposta é, não se intromete não, isso é minha vida, né? E deixa comigo. Eu respeito o espaço, ok? Mas quando é seu cônjuge, temos que tentar, temos que ser e praticar ser honestos, né? Como já foi falado aqui de manhã, muitas coisas a pessoa fala, tá na cara. Essa coisa tá na cara não existe, ok? A gente não pode adivinhar. Tá tudo bem? A pessoa diz, tá. Então, uma resposta, tá tudo bem, né? Para o seu cônjuge, nós temos que ser sempre transparentes e honestos. Ok? Sempre. Se não está bem, fala, não, olha, eu acho que não está bem nessa área assim, não quero falar sobre isso agora, tem que ser honesto, ok? Conhecer você inclui bons e maus sentimentos, suas frustrações, seus problemas, seus temores e qualquer coisa que tiver na sua mente, ok? Porque se a pessoa não fala, primeiro, o outro não pode adivinhar. E às vezes é baseado em coisas pequenas que é fácil de resolver. Quando você fala para alguém, alguém já tem a solução ali. Devia ter falado antes. Então, é importante a gente praticar isso, ok? Ser honesto com a gente mesmo e com o nosso cônjuge. Good? O que vocês acham? Concordam com isso? Concordam que muitas vezes a gente, não sei porquê, não somos 100% honestos? Ou a gente espera que o tempo vai pôr panos quentes na situação e vai resolver, ok? Então, tem muitas pessoas que gostam de resolver as situações com panos quentes. Já ouviram essa expressão? Panos quentes? Significa, eu vou tampar isso aqui, o tempo vai resolver. Vamos continuar caminhando, mas a pessoa fica com aquela ferida. Tem coisas que tem que ser falada, que tem que ser resolvida, né? Que é a reconciliação. Tem situações que não é possível a reconciliação. Ok? Tem situações que não é bom falar e é mesmo deixar para lá. Mas o mais importante é com seu cônjuge a gente ser honesto e não deixar acumular, porque às vezes uma coisa que começa muito pequenininho, vai acumulando, vai ficando grande. Isso é bom senso, a pessoa ser sábia, e se é coisa pequenininha, resolve ali. Ok? Uma pessoa veio conversar comigo, Alexandre, que eu estou muito magoada com você, que você não veio me pedir perdão. O que foi? Quantos anos atrás? Parece que eu já tinha... Foi em Cané, eu já tinha mudado de lá 6 anos e meio. A irmã falou que eu falei uma coisa, que magoei ela, e que não sei o quê, e que eu não busquei perdão. Eu falei, irmã, eu não lembro de ter falado isso. Me conhecendo, é bem capaz que eu tenha falado. Não lembro de ter falado.
Se falei, não foi com intenção de te machucar, de te ofender. Se eu falei isso, é muito feio o que eu falei. Mas eu não sou perfeito e pode ser o que eu falei. A irmã me perdoa. Se a irmã tivesse falado comigo no mesmo dia, ou um dia depois, a irmã não carregava tantos anos esse rancor no seu coração. Não é? A irmã me perdoa se eu falei, não lembro o que falei. A irmã me perdoa, mas da próxima vez, fala logo. Só estou trazendo isso para dizer que temos que ser honestos com a gente mesmo e honestos com nossos cônjuges, não deixar uma coisa pequena virar uma coisa grande. Amém? Concordam? Já viu essa questão acontecer? Casamento de outros, casamento de... Questão de, às vezes, coisa pequena, bobeira, virou coisa grande. E ela precisa. Ele deseja uma esposa atraente. Ok? Atenção. Esposas, não é porque casou que agora já casei mesmo. Não. Você tem que procurar sempre, na medida do possível, ok? Ser uma pessoa que cuida de si mesmo, ok? Que cuida de si mesmo na medida do possível. Again. Não? Que se ama. Sim, que se ama si mesmo, que cuida de si mesmo. Achei muito bonito, eu posso falar porque ele falou isso público, o Kirk falou, olha, a Fátima mesmo nessa idade, ela se cuida, ela vai no Brasil para fazer não sei o que, que ele falou isso público lá, então eu posso falar, né? Só para dizer que ela mesmo nessa idade, 70 e poucos anos, ela se cuida ainda para ele. Então isso é bonito de ver que o casamento deles é um casamento sadio. Que? Esse aqui é um modelo de uma esposa atrativa. Presta atenção. Eu coloquei o espelho, porque cada pessoa tem as suas próprias atratividades, digamos assim. E o que interessa é a esposa ser atrativa para o marido. Então, o que interessa é o que é que o marido considera atraente, não o que é que o mundo considera atraente. Então, cada caso é um caso. E outra questão também é que hoje vocês têm 20 e poucos anos. Daqui a 10 anos, vocês vão ter 30 e poucos anos. Daqui a 20 anos, vocês vão ter 40 e poucos anos. Isso é normal da vida, não ter mais 20 anos, ok? Eu não tenho mais 20 anos e não podemos comparar, ok? Eu sei que a Minda não tem mais 20 anos para a idade que ela tem. Ela é a mulher que eu escolhi, é a Minda linda. Para mim, ela é linda e vai ser sempre linda. Mas eu sei que ela não tem mais 20 anos. Isso é normal, ok? Não podemos comparar, ela não pode querer comparar eu com um menino rapaz de 20 anos, okay? E vice-versa. É a gente amar um ao outro e ser atraente um para o outro, dentro das condições, dentro da idade que vamos vivendo. Outra coisa, ela precisa de, isso é importante, nós vamos só passar por alto desse assunto, estabilidade financeira. Como eu falei, e vocês sabem disso, muitos casamentos acabam por problema de dinheiro, ok? São 3 básicas coisas que acaba casamento: falta de comunicação, falta de dinheiro, falta de sexo, ok? 3 coisas que acabam o casamento. Tá, sim, os 3 tópicos, né? Falta de comunicação, de dinheiro e de sexo. Então, ela precisa de estabilidade financeira. Todo mundo precisa, mas para o homem, whatever. Mas as mulheres precisam, e é importante, nós homens, pensar nisso. Okay? Nós não vamos falar, como falei, não vamos falar disso agora, porque a gente pretende entrar nesse tópico com vocês, como vão crescer financeiramente, como que vão plantar, ok? Para colher financeiramente, como vão ajudar um ao outro, desenvolver sua companhia, para ganhar dinheiro, para adquirir clientes, ok? Por exemplo, em vez de fazer 10 serviços de 30, fazer um de 300, ok? Crescer é muito possível, uma vez que vocês têm inglês, saúde, Deus em primeiro lugar, ok? Um bom cônjuge que te apoia. Por exemplo, todos que estão aqui, você não apoia seu marido prosperar? Você não torce pela prosperidade dele? Pelo crescimento dele? Porque ele prosperando, vai estar prosperando você. Então, tem alguém do seu lado torcendo por você, ok? Então, é estabilidade financeira. A gente deve preocupar com isso. Mas fala, Alexandre, a gente tem o que Deus
Jesus era pobre. Mentira. Quem fala que Jesus era pobre é mentira. O homem tinha até um tesoureiro do lado dele, é porque ele tinha dinheiro sobrando. Alguém para cuidar das finanças. Ok? É igual ao nosso grupo. Temos um tesoureiro, um casal tesoureiro, que tem dinheiro sobrando. Ok? Ela precisa de estabilidade financeira. Ele, o que o homem deseja? Paz e tranquilidade. Okay? É como se... você lembrou de alguma coisa, Ana? Paz e tranquilidade. Ok? Então, todo homem deseja paz e tranquilidade. Okay? Cuidado, mulheres, não chegar num ponto de ser chata. Não existe pior coisa que tem do que uma mulher chata. Salomão, o homem mais sábio do mundo, quando escreveu Provérbios, falou que tem mulher que é igual goteira no dia de chuva. Eu acredito que vocês não sabem o que é isso. Já morou em casa que goteira? No Brasil. Gente, você aí levanta um pai ou uma mãe e põe um balde lá, ok? Porque ele não vai lá fora subir no telhado de noite para arrumar a goteira. Aí põe um balde que é para a água não espalhar para o chão, aí até que vai encher, cloc, noite inteira aquilo lá, ok? Incomoda. Salomão falou que tem mulher que é igual goteira no dia de chuva. Olha que comparação. Você acha que o Salomão, ele já nasceu num berço de ouro, ele conhecia goteira? Então, ele comparou isso. Cuidado, mulheres, presta atenção nisso. Ajuda, trabalha para a tranquilidade e paz do seu homem. Para quando o homem chegar em casa, ele chegar na casa dele. Ok? O que você está fazendo? Nada. Porque eu decidi agora fazer nada. É essa a resposta que eu dou assim, muito calmamente. Eu acho que passa na cabeça da mulher é assim, o homem chegou depois de 14 horas de trabalho, 14 não, 12, 1 hora para lá, 1 hora para cá, 12 horas numa casa, um sol quente, ali a 50 graus, suando, todo molhado. O desgraçado chega, toma um banho, come alguma coisa, senta no sofá. A mulher pensa, vou arrumar alguma coisa para esse vagabundo fazer. É isso que eu acho. Aí passa para lá, passa para cá. Esse vagabundo já está há muito tempo e não está fazendo nada. Pô, eu estou aqui cozinhando, lavando, já lavei a louça, lavando. Vou arrumar alguma coisa para esse vagabundo fazer. Aí já começa, Xandro, você vai pendurar a cortina? Vai pendurar a cortina hoje? Eu falei, hoje não. Respondo. Aí eu tô lá quase pegando sono, assim. O que fala em Portugal, passando pelas brasas. E não é nem dormindo, nem acordado. É aquele tempo, né, que a gente está passando pelas brasas. Xandro! Já foste lá? Não, ainda não foi, não. A hora que vai escurecer, a hora que vai fechar. Tem que ir no correio. O correio fecha às 6. Estou nem um pouquinho preocupado com o correio. A última coisa que eu lembro naquela hora é correio. Charles, já levaste? Não, ainda não levei ainda não. Então, ter cuidado com isso. Ok? Ter cuidado com isso. E proporcionar um tempo de tranquilidade e paz, que seja a casa do homem. Por outro lado, eu digo, o homem casou, a vontade dele já está em segundo plano. Ele tem um filho, a vontade dele passa para terceiro plano. Tem mais um filho, a vontade dele passa para quarto plano. Por isso que homens têm que ser bem preparados para casar. Sabe que a sua vontade não está em primeiro lugar. Ok? E quando você tem filho, menos ainda. Ok? Então, ele precisa paz e tranquilidade. Outra coisa, ela precisa, que vamos passar sobre isso, que não é a realidade aqui agora. Não, mas não falaste tudo. Do quê? Não. Tá bom. É paz e tranquilidade. Não. E aqui fala na divisão de responsabilidades, que isso não precisa falar. Olha só.
Uma vez que está numa realidade, num país onde a moça trabalha fora, o rapaz trabalha fora, casou, tem que dividir as responsabilidades em casa. Ok? Eu já contei testemunhos disso, que vários problemas em casa nós já resolvemos com o casal e chegamos falando, Alexandre, ele não faz nada em casa. A pessoa chega, ele não faz nada em casa. Eu trabalho, ele tem que me ajudar. Aí eu cheguei, ô fulano, você concorda com o que sua mulher está falando? Lógico, meu, ela trabalha o dia inteiro, meu. Limpa um monte de casa. Chega em casa, tem que lavar a louça, lavar comida, fazer comida. Ué, você tem que também fazer... eu trabalho duro, mas ela também trabalha duro. Ué, tem que dividir, meu. Tudo bem que você precisa do seu tempo de paz, ela também precisa, ela também é uma pessoa, ela também tem sentimento, também pensa. Aí eu chego e falo, filha, resolvendo um problema assim, facílimo de resolver. O que você faz na sua casa que é um peso para você? Se ele fizesse, ele iria te aliviar. Aí as pessoas falam, como já aconteceu um casal que eu falei, se ele lavasse a roupa e dobrasse, isso tira um grande peso das minhas costas. A mulher falou. Ela falou isso e mais uma coisa, que eu nunca lembro a segunda coisa. Eu cheguei para ele e falei, ô fulano, você concorda a partir de hoje, na sua casa, lavar a roupa, dobrar a roupa e mais aquela outra coisa que eu esqueci? Ele, Alexandre, o que eu estou falando para você, que eu sou homem, a partir de hoje, ela nunca mais põe a roupa e eu vou fazer isso. Resolvi o problema. Resolveu o problema do casal, meu. O casal viveu feliz 20 anos. Okay? 20 anos. Depois de 20 anos, teve mais um probleminha, que nós tivemos que intervir, mas graças a Deus resolveu. Mas resolveu aí. Por quê? Quando um trabalha fora, quando o outro trabalha fora, por isso que eu falo, depende das condições de cada um, né? Lógico. Depende do Deus. Então, é que o senhor falou também, que se tiver a divisão de tarefas, acaba por sobrar mais, faz o que tem a fazer e depois conseguem ter um tempo junto. O marido ajuda. Aí, se não tiver, a mulher fica incomodada, porque ela na cabeça dela tem um monte de coisa que ela quer fazer, né? Então, isso aí também ajuda. E outra coisa também que as mulheres costumam fazer muito, inclusive quando para o homem cai um sacrifício fazer alguma coisa em casa. Não é uma coisa que o homem faz assim, naturalmente e com gosto. Vou fazer então. Não. É uma coisa que é difícil para os homens. Então, quando eles forem fazer, aí a gente tem que... Eles não vão fazer igual a gente faz. Eles vão fazer do jeito deles. Porque para eles já está a ser difícil, né? Quanto mais... Então a gente não pode exigir que eles façam do jeito que a gente faz e a gente tem que apreciar o esforço que eles estão a fazer para ficar ajudando a gente. E se acontecer alguma coisa igual essa aqui, que eu vou voltar, se ele igual está aí na figura, verdade? Essa também é boa, não tem problema. Então, é isso. Tem que ter Deus que funcione dependendo de cada caso, ok? Se é o caso que os dois trabalham fora, tem que dividir tarefas, ok? Tem que dividir tarefas. Se é o caso que não é os dois, divide o que fizer na sua casa, não é regra. A casa que vocês fazem, você não é o mesmo da casa deles, que ela é estudante, não é o mesmo da casa deles, não é o mesmo da casa, que não é o mesmo da minha casa, ok? Vocês chegarem num deal onde estejam os dois felizes e não fiquem sobrecarregados. Amém? Concordam? Não, depois. Vamos acabar aqui e depois fazer as perguntas. Então, concordam com isso, não concordam? E se vocês estão se sentindo sobrecarregados em alguma coisa, vocês vão ter tempo de falar com o seu cônjuge sobre isso e não deixar os problemas acumularem. Ok? Não deixar falar daqui a 3 anos. Outra coisa, ela precisa que ele, só vão passar também por cima, que seja um bom pai. Vai chegar o tempo. Okay? Com certeza, todos vocês aqui vão ser bons pais. Isso eu não tenho dúvida nenhuma. É uma coisa que eu não vou precisar ensinar para esse grupo aqui, é ser bom pai. Ok? E ele precisa que ela se orgulhe dele. Ele precisa que ela se orgulhe dele. Ok. Sabe que uma forma de demonstração de amor que chega no ouvido do homem é admiração, ok?
é uma forma motivadora que chega no ouvido do homem como amor, reconhecimento, ok? Admiração. Então, essa admiração tem que ser honesta e não pode ser só com palavras. Como se cria uma admiração? O marido faz com que a esposa crie admiração por ele mesmo, em primeiro lugar, por quem ele é, e depois quando ele faz algo por ela, mesmo com algum sacrifício, que não tem hábito de fazer. Por outro lado, a esposa precisa mostrar apreciação pelo seu marido, por aquilo que ele já é e por aquilo que ele pode vir a ser. Então, a crítica faz com que o homem se torne defensivo. A admiração produz energia e motivação. Então, muito cuidado com isso, que é muito fácil criticar, ok? E até sem querer, as pessoas criticam e faz com que o outro fique assim defensivo e vai acumulando cargas negativas sem necessidade. Então, mulheres, procure alguma coisa que crie admiração no seu marido. Estou falando para vocês casados há 1, 2 anos, mas a gente fala isso para a pessoa casada há 20 anos, há 30 anos também, ok? Procura alguma coisa, não é possível que não tem nada que se admire nele, ok? Então, admiração, uma forma de valorização que o homem recebe, ok? Admiração. Concordam com isso? O que vocês acham?